Semana passada, esse racha do Elon e do Trump. E são dois peixes grandes, né? Porque um é o presidente da maior nação do mundo, mais poderosa, e o outro é o cara mais rico e comprou o X, que é a rede mais influente no caso de opinião, né? Então é uma briga de cachorro grande, cara. E dono da SpaceX também, Exato. que tem uma assim, importância ímpar, né, na questão principalmente da órbita baixa, super sensível para os Estados Unidos. Segurança, né? É para a questão da segurança, fiscalização, programa espacial. Dá pra falar quem perdeu mais nessa briga aí? Eu acho que os dois ganharam com isso aí. É? É, lógico. Também, Marcílio, você fez É a assim? mesma lógica do Photo-op, pô. A Megyn Kelly, que é uma apresentadora que era da Fox, agora ela tem o canal dela, ela falou várias vezes, eu conversei com o Trump, ele falou, tô muito fora da mídia, vou fazer alguma coisa maluca só pra voltar. Mesmo? Ele tem esse racional, cara. Então você tem que entender até essa psicologia dele também. Agora, a grande pergunta é por quê, né? Por que eles brigaram? Então aí tem Vamos dar um milhão de camadas de leitura. Para quem tá querendo entender o que aconteceu. O que aconteceu, Marcílio? Ah, sim, basicamente, né? Na minha Teve algum ponto, alguma coisa, alguma crítica do Elon começou? Como foi? Eu acho que foram várias coisas acontecendo ao longo do tempo, né? O Elon Musk e o Trump, eles não são muito parecidos do ponto de vista de visão econômica, por exemplo. O Trump, ele é muito mais protecionista. O Elon Musk, ele se define como um liberal, talvez até um libertário, né? Não acredita na existência do Estado. Sem fronteiras, barreiras econômicas e tal. Em relação, por exemplo, à questão do Trump ficar impedindo a entrada de estudantes estrangeiros, seja em Harvard, na China, por exemplo, Elon Musk, ele concorda muito com esse intercâmbio, por exemplo, de cientistas. É um cara da África do Sul, exatamente, né? Então, eu acho que já tinham pontos de discordância e ao longo do processo, nesses poucos meses, alguns pontos foram ficando muito divergentes entre os dois. Por exemplo, as taxações. O Elon Musk, ele nunca gostou desse processo, desse super protecionismo, porque, querendo ou não, quando você, mesmo que seja proteger em relação a produtos estrangeiros, no final das contas, o produto vai chegar mais caro pro consumidor americano, né? Então é como se fosse um imposto na sociedade americana, de fato. E o Elon Musk não gostava dessa ideia. Quando isso aconteceu, o idealizador foi um cara chamado de Peter Navarro, né? E o Elon Musk, ele nunca tinha confrontado diretamente o Trump, fazendo críticas contra o Trump. Mas ele já tinha confrontado o Peter Navarro, que era o idealizador do processo. Acho que ainda estava meio que aparando as arestas aí. Quando a gente teve a apresentação agora do The One Big Beautiful Bill, que é essa nova proposta orçamentária do governo Trump, ele praticamente coloca uma série de isenções fiscais. Ele faz também uma série de cortes de gastos, inclusive subsídios de carros elétricos, que é uma coisa que incomodou, claro, né, o Elon Musk. Então, uma série de programas verdes, de transição energética, cortou os subsídios e também teve alguns cortes de gastos aí, importantes. Só que a renúncia fiscal, ela é tão grande nos Estados Unidos que o Elon Musk fala que isso vai trazer um prejuízo que vai fazer com que a dívida pública americana aumente ainda mais. E isso já é um ponto sensível para a economia americana. Os Estados Unidos hoje tem a agência Moody's, por exemplo, de classificação de risco, colocando que os americanos não são mais o AAA, porque tem uma dívida pública que está escalando, e isso pode representar dificuldade, por exemplo, de pagamentos. O Trump, ele até está querendo convencer o próprio Congresso americano, com o apoio de alguns democratas, inclusive, a acabar com esse negócio de teto da dívida pública. Nossa. Fala assim, não, a gente não tem que ter teto da dívida pública, porque vai chegar em determinado momento, se atingir o teto e não aumentar esse teto, que vai entrar em default. Não vai mais conseguir contrair crédito, não vai poder pagar funcionalismo público, fazer programa de assistência social. Então o Trump, ele quer ou que aumente o teto ou que acabe com o teto da dívida pública. Isso foi assim, o estopim para o Elon Musk. Porque ele fala, eu não concordo com isso vai gerar um peso da dívida pública muito grande para a sociedade americana. E eu não concordo com esse programa que deveria ser um programa liberal. É aí que começaram as maiores críticas. Ele começou a resgatar, por exemplo, tweet do Trump lá de 2013, que o Trump falava, como assim, os democratas querem aumentar gastos? Aí ele falou assim, com esse Trump eu concordo, com esse Trump atual eu não concordo mais. Isso no X ou dando declaração? Não, no X, né? Tá. Colocando lá no X. E aí teve a questão, por exemplo... Não se fala pelo telefone, né? É tudo por rede social. Podia fazer, né? Pessoalmente, ali mais fácil, né? Teve a questão, por exemplo, da indicação para a NASA. Porque ele estava colocando que era um seu aliado para ser o chefe da NASA. Porque o Elon Musk, ele tem como um dos princípios básicos dele, que é a questão que ele quer colonizar Marte. Ele já colocou isso como um dos seus objetivos.
Só que daí foi feito uma espécie de relatório da indicação que o Elon Musk tinha feito e viu que ele tinha apoiado candidatos democratas nas últimas eleições. Aí o Trump falou, não, esse cara eu não vou mais indicar, e aí trocou o chefe da NASA, que seria o cara indicado pelo Elon Musk, e aí muito possivelmente dificultando, né, esse intercâmbio entre a SpaceX e a NASA. Porque tem uma concorrência, né? Tem pelo menos 3 grandes empresas aí que sempre estão concorrendo pela verba, né? Mas assim, que tem condição de fazer só a SpaceX, né? O que, aliás, acho que o Trump também já percebeu que depender somente de um agente privado, mesmo sendo o Elon Musk, que é um aliado, até quando, não sei, né? O cara é maluco, né? Pode dar na louca e... É perigoso. Então, acho que foram várias briguinhas que foram acontecendo ao longo do processo. E a declaração que ele deu, que, poxa, sem a minha presença, o Trump teria perdido o processo eleitoral, e aí acho que mexeu muito com o ego do Trump. Total. Aí ele começou a colocar que o Elon Musk só estava fazendo tudo aquilo porque tinha ficado chateado, porque cortou os subsídios em relação aos carros elétricos, até que chegou no estopim, que aí o Elon Musk pegou num ponto perigoso, que ele falou do caso do Jeffrey Epstein. Exato. Colocou lá, né? Olha, eu tenho informações aqui privilegiadas, deixem guardado esse post, porque vai fazer sentido no futuro que ele tem participação. Aí depois ele deletou, né? Acho que aí ele mexeu num ponto que é muito sensível pro Trump. Mano. Porque assim, ligação eles têm, claro, no passado. Participavam de festinhas, eram amigos. Agora, se realmente participava da rede com crianças e tal, aí foge ao meu conhecimento, né? Tanto que isso ele apagou, mas não sei se você chegou a ver, Vilela, eles meio que estão se reaproximando, né? Não vou falar que é uma amizade, assim, mas o Elon Musk, ele retweetou algumas, principalmente por conta dos protestos em Los Angeles, falando que apoiava, assim, medidas mais restritivas em relação ao combate aos protestos. O Marco Rubio, ele tentou ser um mediador um pouco ali da situação, o J.D. Vance também tentou ser um mediador da situação, né? Então, porque pra mim não faz sentido pra nenhum dos dois lados, nem pro Trump brigar com o Elon Musk, nem o Elon Musk brigar com o Trump. É uma coisa que é ruim pros dois lados, entende? Ou pra chamar atenção, talvez faz sentido. As ações da Tesla, né? Tesla caíram pra caramba, né? Despencaram, exato. Mais 30 trilhões que perdeu. Daniel, quem são esses personagens, então? Quem é o Elon, o J.D. Vance? Como que tá o pessoalzinho do Silício, lá do Vale do Silício, então, das Big Techs? Qual que é essa quem briga viu aí? O filme Mountain Head... Exato, já assistiu esse filme? Sentiu acabou de estrear aí. E, cara, é muito o que a gente tá a primeira sugestão de filme, galera, os escribas que sempre anotam, anota aí, Mountain Head. É uma família, né, que tem... Eles ficam vendo sempre quem é o Big Boss de grana, tem tipo né? o clubinho deles, É o clubinho deles.